Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga valha meu Deus. É dessa forma, né? Quando a gente encontra e todo mundo já acha, a gente fica aperreadinha, né? E fala, meu Deus, onde é que tá? Sempre vem isso na minha mente. Quando estou numa igreja, alguém fala, abra a sua Bíblia e tal livro. Principalmente quando é os profetas pequenos. Aí você fica procurando, todo mundo já achou. E você procurando, você fica nervosa aí. Valha meu Deus. Todos acharam? Diga glória a Deus. Curve a sua cabeça. Aí onde você está, coloque a mão sobre a palavra. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, eficaz e verdadeira. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Porque ela nos fere e ao mesmo tempo nos cura. Ela fere o pregador, mas também ela fere aquele que ouve. E ao mesmo tempo nos cura e nos restaura. Nós te adoramos, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Pai, que os corações nessa noite sejam boas sementes. Que a palavra que for semeada sobre este coração seja uma boa terra. E que cresça, Senhor, esta semente. E que dê muitos frutos. Que aonde esta mulher for, Senhor, os frutos da sua palavra venham a aparecer na vida dela. Em nome de Jesus nós clamamos. Fala conosco, Pai, pois queremos te ouvir. Amém. Amém? Antes de ler a palavra, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem luta? Aí você diz, mas eu tenho é muita. Você tem lutas? Mas como você tem lutado? Com as armas físicas, com as armas carnais ou as armas espirituais? Vamos ler? Fala assim. No versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Fala a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora olhe para mim. Aqui a palavra está dizendo que nós não estamos lutando contra carne, contra pessoas, mas contra espíritos, contra potestades, contra dominadores, contra espíritos que atuam. Porque só existe 2 caminhos, né? É ou não é? E só existe a luz e a treva. Ou existe um meio termo, meio que cinza, meio que luz, meio que treva. Não existe. Ou é luz ou é treva. Ou é bem ou é mal. Não existe meio termo. No mundo espiritual não existe meio termo. E o nosso mundo físico, ele gira em torno do mundo espiritual. As nossas coisas que acontecem conosco na nossa vida, às vezes você acha que é por acaso, e não é. Quando você acha que é por acaso, você está sendo uma pessoa que não está olhando com os olhos espirituais, mas com os olhos da carne. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne, não é contra pessoas. Não é contra o esposo, não é contra a vizinha, não é contra o filho, não é contra uma pessoa que tem tirado a sua paz. A sua luta não é contra esta pessoa. A sua luta é contra o espírito que influencia aquela pessoa a agir dessa forma. E quando nós lutamos com a força da carne, com a força da língua, que é falar, e aí o Senhor, ele não pode agir. Porque você toma a frente de Deus, toma a frente do Espírito Santo e quer porque quer convencer a pessoa que ela tem que mudar. E a pessoa ela não vai mudar porque você vai convencer. Porque você é o Espírito Santo? Você é, amada? Não, nós não somos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o único que convence o homem do pecado. E nós, seres humanos, nós não conseguimos nem convencer a nós mesmos dos nossos próprios erros e falhas. Só o Espírito Santo é capaz. Mas às vezes nós mulheres queremos fazer o papel do Espírito
Santo, convencer o ser humano, o marido, o filho, sei lá quem for que está ali tirando a nossa paz, a mudar, e não muda. Às vezes a tendência é ficar pior. Mas por quê? Porque estamos lutando com a carne, com a força do braço, com a própria sabedoria que você às vezes acha que tem. E o Senhor nessa noite Ele está nos ensinando, nos dando uma diretriz. Lute com a arma espiritual. O que é a arma espiritual para você? É a orar? Por isso que é Mulheres Unidas. E você tem orado? Muito. Redobre a oração. Até teu joelho ficar preto. A outra arma que nós temos é o quê? O jejum. O jejum é a oração mais forte do que a oração falada. Porque o jejum, ele nos aproxima do Senhor. Então, quando nós jejuamos, nós estamos fazendo uma oração mais forte do que a oração falada. Nós temos também outra arma, o louvor. Quando nós louvamos, nós estamos guerreando. Quantas vezes o inimigo, ele armou para a minha vida e eu pegava e ia cantar louvor. E aí acho que ele ficava meio que perturbado. Ué, fiz isso para deixar ela lá no chão, triste, desanimada. Mas ela até louvando, feliz. Isso é confundir o inimigo. Confunda ele com o seu louvor. Queime ele com sua oração. Guerreie contra ele com o seu jejum. Mas às vezes você está há anos orando pelo seu esposo ou seu filho. Ou você que é jovem tem orado pelos seus pais. E você não tem visto o resultado. Porque talvez você nem ora como deveria orar. Eu te pergunto, você já fez campanha de oração pela esse familiar? Você já abriu o propósito de jejum por esta pessoa? Ou você até aqui só tem falado, criticado, discutido? Eu vou falar rapidamente porque, né, o tempo pode estourar. Mas na minha juventude, eu comecei na igreja muito cedo. Né? 13 anos de idade, 12, por aí eu já estava na igreja, buscando a Deus. E eu ia para fazer campanha pelo um familiar. E quanto mais eu orava, mais parecia que estava pior. Quanto mais eu buscava por essa pessoa, em jejum, em oração, mais ela aparentava estar pior. E olha, que eu sempre costumo falar, eu não era uma mulher como você não, formada, que tem entendimento e sabedoria. Eu era uma menina com 13 anos lutando pela minha mãe, pela libertação da minha mãe. E aí, quanto mais eu orava, mais ela parecia estar pior. E aí eu orava e guerreava com a força da carne, porque eu ia discutir, eu feria ela, ela me feria. Uma feria a outra, o nosso relacionamento era assim, uma feria a outra. E um dia eu cheguei na igreja chorando e o pastor me chamou e perguntou: o que você tanto chora, minha filha? Você já chega na igreja chorando? E eu falei: pastor, é porque eu estou passando e isso na minha casa. E eu acho que a minha mãe não me ama. Enquanto eu estava olhando que era a minha mãe, eu não estava vencendo, porque eu estava olhando com os olhos carnais. E aí o pastor, ele me orientou. Ele leu até essa palavra. Ele falou sobre essa palavra, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra espíritos que agem na vida das pessoas. E quando ele me ensinou o que eu tinha que fazer, e eu fui e fiz, eu venci. Mas não foi fácil? Foi de primeira? Não. Eu resisti o diabo e ele fugiu da minha casa, da minha família, da vida da minha mãe. E hoje a minha mãe é uma grande mulher de Deus. Diga glória a Deus com alegria. Aplauda Jesus, porque Ele transformou. Não precisa você abrir sua Bíblia, mas se você quiser abrir, você abre. Ou então você anota e lê em casa, amém? Fala assim, lá em Tiago capítulo 4, versículo 7 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Quem já ouviu essa frase? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E às vezes, a gente imagina que resistir é ficar batendo cabeça, batendo de frente. Não é. Porque antes de tudo o Senhor fala: sujeitai-vos a Deus. E o segredo para vencer o maligno é se sujeitar a quem? Você sabe o que é se sujeitar? É você se submeter à vontade do Senhor. Porque como pode você querer vencer o mal agindo com as armas do mal? Quando a minha mãe me feria, eu me vingava. Quando ela gritava comigo, eu a respondia. Quando a minha mãe, ela me maltratava, eu maltratava ela também com desprezo. E assim ia. Porque eu estava usando as armas físicas e usando até as armas do mal para lutar contra o próprio mal. Por isso que a Bíblia nos fala: sujeitai-vos a quem? A quem, gente, que a gente tem que se sujeitar? A Deus, à vontade de Deus. E resistir. O diabo, ele fugirá de vós. É assim que a gente vence ele. É se sujeitando à vontade de Deus. Quando você se sujeita à vontade dele, que não é fácil, porque tudo que Deus quer da nossa vida vai contra a nossa própria vontade, a nossa própria natureza humana. E aí, quando a gente se sujeita à vontade do Senhor, aí você ganha força para vencer e resistir o mal. Mas enquanto tu está lutando contra o teu inimigo, que tem usado teu familiar com as mesmas armas que ele tem usado, tu não vai vencer, não. Tu não vai vencer. Talvez você tenha lutado até hoje, mas tem lutado de uma forma errada. Quando o teu familiar chega em casa, às vezes embriagado, eu não sei, te maltrata, você vai lá e revida. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor, Ele quer que nós venhamos nos submeter à palavra dEle. Porque, gente, o segredo de todas as bênçãos na nossa vida é a obediência. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho, não existe barganha com Deus, não existe. Não existe. Para você ser bem sucedido em tudo que você fizer, você tem que ter o conhecimento, o entendimento e prática da palavra. Não adianta apenas conhecer, mas praticar. E aí sim, as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham aonde a gente vai. Como foi com Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó. Mas às vezes a gente, com o nosso coração duro, endurecido, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer e continuamos ali na teimosia do nosso coração. O Senhor fala: se cala, mulher, não fala mais. Aí tu continua falando, reclamando com o marido. Aí o Senhor diz assim: filha, se cala, vai orar. E a gente às vezes continua. Eu não digo só você não, gente, eu estou nessa peleja. Que a gente às vezes tem um problema, nós mulheres temos um problema na nossa fala. A gente tem que controlar. E é o Espírito Santo que nos controla, diga glória a Deus. E às vezes, o Senhor, Ele está pedindo para você jejuar. Mas você nem jejuma. Não tem força. Uma acorda de manhã, já vê aquele pãozinho quente, não tem força para resistir. Também tem essa luta, minha irmã. Eu sou carne, sangue, igual você, ser humano. Um título não me faz mais importante do que você. Não faz. Pelo contrário, é uma responsabilidade a mais para ser cobrado lá na eternidade. Mas não me faz melhor do que você, mais forte, não. Esses dias eu até comentei isso lá na igreja. Que eu estava totalmente desanimada, fraca espiritualmente. Eu orava, mas era aquela oração murcha. Você ora porque você tem que cumprir sua responsabilidade como cristã. Eu dobrava o joelho, eu orava rápido e levantava. E quando eu ia orar, eu sentia opressão espiritual sobre mim. Aí o que foi que eu fiz? O Senhor, só tem o Senhor. Vem aqui, Pai, me ajuda. Porque se eu chegar para uma irmã da igreja: irmã,
Irmã, me ajude, irmã, que eu estou fraca. Aí, mas meu Deus, se a pastora está assim, imagine eu. Tadinha de mim. Eu disse, Senhor, me ajuda, vem aqui agora. Ungi minhas mãos, coloquei a mão na minha cabeça e comecei a orar forte. Espírito do desânimo, do acomodismo, da frieza espiritual, sai da minha vida, sai da minha casa. E comecei a orar gritando. Acho que a vizinha pensava que eu estava brincando com o Leonardo, ela estava assim, ó. Eu, em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Eu acho que ela pensava que o Leonardo ia sair com a mala para ele não voltar nunca mais. Mas eu estava expulsando, gente, aquele espírito que me oprimia. Era uma tristeza, um desânimo. Gente, era horrível. E eu fiz aquela oração. Porque às vezes você se sente fraca, porque você não ora como deveria. Você não lê a palavra como deveria. Você não busca como deveria. Você vem pouco na igreja. Aí você se sente fraca. Aí no dia que vem um dia mau, o diabo vem para cima de nós com força, a gente não consegue resistir, porque a gente não se submete à vontade do Senhor. Você sabia que nos territórios de guerra, tudo que o inimigo quer é saquear o local onde fica armazenada a comida, a água e a munição. Tudo que eles querem é explodir aquele lugar. Porque quando eles explodem aquele local, o soldado fica o quê? Com fome, com sede e sem arma. E fica o quê? Fraco. E perde a batalha. E é assim que o inimigo faz com nós. Ele não quer que nós se alimente da palavra. Ele não quer que a gente ore para ficar forte. Ele não quer que a gente vá para a igreja. Porque às vezes você chega aqui fraca. Quantas de vocês já chegaram aqui desanimada, triste, até pensando em largar tudo e desistir, e você saiu daqui feliz por causa de uma palavra, de uma oração, até mesmo um abraço da sua irmã que está aí do seu lado, o sorriso dela te animou. Mas ele quer que você venha para a igreja? É não. No dia que tu vem para a igreja é uma luta. É o quê? É uma guerra, minha irmã. Porque ele não quer que você seja forte. Ele quer que você fique fraca, para quando ele vier você não conseguir resistir. E aí ele vence. Mas se você se submeter à vontade do Senhor, você vai resistir. E você tendo resistência, Deus te dá vitória. Porque o segredo da vitória é a perseverança. Mas como mulher de Deus tu vai perseverar se tu tá fraca? Tu não se alimenta da palavra, tu não ora, tu não se submete à vontade do Senhor. Será impossível. E eu queria que você anotasse, não é necessário abrir a Bíblia, só se você quiser. Amém? Romanos 12. E isso, mas abra, porque essa palavra ela é muito forte. Mas se você não conseguir, você anota em casa, você lê. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite é isso. Ele quer nos dar uma diretriz, o caminho, a forma certa de lutar e obter vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O Senhor, Ele quer fazer isso conosco. E às vezes a gente, como crianças, estamos fazendo tudo errado, porque não temos o conhecimento. E o Senhor hoje, Ele está te despertando para você ser uma guerreira diferente. Diga amém. Quem vai sair daqui ser uma guerreira diferente, levanta a mão. E o segredo, qual é o segredo? É não lutar contra as pessoas que te machucam. Porque enquanto eu estava lutando contra a minha mãe, eu estava tendo perda na minha batalha. Mas quando eu aprendi a lutar contra aquilo que agia na vida dela, gente, Deus abriu minha visão espiritual de uma tal forma, de uma tal maneira, que eu passei até a ver os espíritos que agiam na vida dela, com os meus olhos. Eu disse, meu Deus, uma palavra que o pastor me deu, me fez refletir. Uma palavra me fez tomar uma atitude diferente e ver o resultado na minha família. Talvez você está lutando, não é contra um familiar que seja uma mãe, mas talvez seja o seu esposo, seja o seu filho, que você está tendo perda nessa guerra. Mas o Senhor hoje quer te levantar como uma mulher vencedora.
Amém? E aí, quando eu entendi que se submeter ao Senhor é a forma de vencer o mal, porque não adianta, minha irmã, tu querer vencer o mal agradando a Ele, não. Me diga, você querer vencer uma batalha agradando o seu inimigo, mentindo, aprontando. Imagina aí, não tem como você vencer o mal usando as armas do mal. Melhor passar logo pro lado dele, né? Ou é luz, ou é treva. Não existe outro caminho. Ou é bem ou é mal. E às vezes a pessoa está lutando contra o inimigo usando as armas do inimigo. A mentira, a vingança, a raiva. Guardando mágoa no coração. E aí o tempo vai passando e você vai se perguntando o porquê que eu ainda estou aqui. É porque você está lutando da forma errada. E hoje o Senhor está abrindo a sua visão espiritual. Submeta-se a Deus. Se submeta à vontade dEle. Se você fazia algo que outrora desagradava a Ele, não faça mais. E aí em Romanos 13, 17 fala assim, ó. Aqui é o segredo. Gente, isso aqui é um segredo para você vencer as suas lutas no seu casamento, as suas lutas com os seus filhos, as suas lutas no seu trabalho. Talvez você é perseguida na sua casa, no seu trabalho também, na escola, eu não sei. E aqui é o segredo para você obter vitória. Vamos lá? Romanos 12, 17. Amém? Vamos ler? Fala assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível for, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui a palavra de Deus está dizendo: se possível for, tenha paz com todos, até com aquele que te persegue. Procura ter paz. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí, aqui é o versículo bem importante que eu quero falar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Imagina, aqui olhe para mim. Às vezes dá a impressão que você está morando com uma pessoa que é a sua inimiga dentro da sua casa. Às vezes é um familiar que luta contra você mesmo. O maligno usa. E a palavra está dizendo assim: não pagueis mal por mal. Ele te maltratou? Não o maltrate. Trate bem. Ele te feriu? Não o fira. Trate bem. Tenha fome? Alimente-o. Está com sede? Dá de beber. Está precisando de você? Estou aqui para te ajudar. Fez a maldade com você? Estou aqui para lhe ajudar. Aí o que o nosso Deus fala através da sua palavra? Fala assim: fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua. Você sabe de quem é a cabeça? É do teu inimigo. Deus vai colocar brasas vivas sobre a cabeça dele, porque a consciência dessa pessoa vai queimar. Ela não vai entender: meu Deus, por que eu faço mal a essa pessoa se ela me faz tanto bem? E a consciência dela vai queimando. E uma hora ela muda. Porque tudo que a gente planta, a gente vai o quê? Colher. Se você plantar o amor, você vai colher o quê? Se você plantar o desprezo também. Se você plantar o ódio, a raiva, o que é que você vai colher? Isso. Não existe eu plantar um limão e nascer uma maçã. Não existe. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Ah, mas eu já tenho plantado há anos e ainda não comecei a colher. Continue
a sua colheita, minha irmã, vai vir. Quando você menos imaginar, essa pessoa que tanto te maltrata, que tanto te fere, ela vai mudar a mente dela e as atitudes dela. E com toda certeza, o Senhor vai salvar essa pessoa. E aí, para encerrar, fala assim, no último versículo, 21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o... A gente vence o mal fazendo o mal? Isso é para o ímpio. Mas nós somos cristãos, seguimos a palavra de Cristo. Nós pagamos o mal com o bem. É isso o diferencial na vida do cristão. Porque você pode sentar aqui, igreja, ouvir a palavra, mas isso não te torna um cristão. O que te torna um cristão é você ouvir e em seguida praticar. Não te faz ser um cristão de verdade você sentar todos os cultos aqui e ouvir a palavra. Você pode sentar numa garagem do carro uma semana, ficar lá sentado. Isso vai te tornar um carro? Não. Da mesma forma, você vir à igreja, ficar sentado aí ouvindo, não te faz um cristão. O que te faz um cristão é a prática da palavra. Então, pague o mal com o que você vai ver o seu familiar transformado. E foi isso que aconteceu. Hoje, a minha mãe é uma grande mulher de Deus. Transformada. Mas por quê? Porque eu aprendi a lutar com as armas espirituais e não com as armas carnais. Diga glória a Deus. E outro segredo, que você, até o pastor falou isso lá na igreja. Outro segredo para você vencer mais rápido, porque tem luta que demora, é você não mostrar tristeza. Porque quanto mais o inimigo pisa naquela ferida e tu mais mostra o quê? Carinha triste, mais ele vai pisar. Mas ele vai o quê? Amadas, o inimigo, ele não conhece a nossa, mas ele estuda as nossas expressões faciais. Ele sabe quando a gente fica com raiva, ele sabe quando a gente está triste, quando a gente está fingindo que está alegre, ele conhece. Mas quando a alegria do Senhor está dentro de nós, por causa da presença dele, não é uma alegria fingida, é uma alegria verdadeira, certa de que tem um Redentor, que vive, que reina sobre a nossa vida. Então, se ele pisar na tua ferida, te machucar naquele mesmo local, não se deixe se levar por essa tristeza. Mostre a alegria, porque a presença de Deus está na sua vida. E aí ele vai ficar confundido. Ele, ué, antes ela ficava doida quando o fulano fazia isso, que ele usa, né? E agora não. Agora ela fica feliz. Estou entendendo não. Vai partir para outra. É assim que vence, minha amada. Quer vencer? Diga glória a Deus. Tome as armas espirituais. Não lute contra pessoas, mas contra os espíritos que influenciam aquela pessoa, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. E como vencer e resistir? Se submetendo à vontade, está debaixo da vontade do Senhor. E o que é a vontade do Senhor? É pagar o mal com o bem. É te feriu, você abraça. Isso é o quê? Se submeter à vontade. É fácil? Isso é se submeter, não é fácil. É contra a nossa própria vontade. Quer dizer, a nossa vontade é, você sabe. Mas isso é a vontade do Senhor para a nossa vida. É se submeter e resistindo ali, usando o que o Senhor nos deu, que é a palavra, a vontade dele. Você vai ver a sua casa, a sua família, o ambiente que você transformado para a glória de Deus. E para encerrar mesmo agora, outra coisa para você não esquecer: não se entristeça, porque enquanto você mostrar debilidade nessa situação, tristeza, ele vai continuar pisando no seu calo. Amém? Se levante como uma mulher de Deus, que crê num Deus que é todo poderoso. E eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero chamar aqui a missionária Neide, a missionária.